interpretações que também demonstram isso. É impossível provar a consistência de um sistema de dentro do próprio sistema, usando só os axiomas do próprio sistema, tá ligado? E nas metrópoles, né, o beco segura essa incompletude da natureza. A metrópole não escapa da natureza, né? No sistema complexo e natural que é a metrópole, o beco é a incompletude. Isso é uma brisa do caralho, né? É uma brisa do caralho, principalmente porque faz sentido, tá ligado? Faz sentido. A gente planeja a cidade de forma racional. E ainda assim surgem esses espaços irracionais espontaneamente, tá ligado? A irracionalidade brota da racionalidade e vice-versa, né? Isso é uma brisa do caralho. Outra coisa que eu também sempre gostei dos becos é o silêncio, né? A falta de movimento, né? Como se fosse, eu sempre falei isso, né? Que o beco é como se fosse um oásis no meio do deserto. A laje também é meio que isso, para mim principalmente, que acabo sendo mais um observador do que um participante. O beco e a laje são os melhores lugares da cidade, porque você está ali, né, do lado da multidão, do lado do caos, mas você consegue parar e observar com tranquilidade, né? Você consegue ter um momento de contemplação no meio do caos, sem ter que interagir diretamente com o caos, né? E isso evoca muito a noção do Flanner, né, do Walter Benjamin. Desde o começo aqui do canal eu vejo gente comentando sobre isso nos meus vídeos. No começo eu não sabia nem o que era, depois eu acabei lendo sem querer sobre isso aí, né? Que lá no começo do século XX, o Walter Benjamin ele escrevia sobre as grandes metrópoles que estavam começando a surgir, né, com o desenvolvimento do capitalismo, principalmente Paris, né? Ele escrevia muito sobre Paris. Eu tinha feito um vídeo com uma polimorfismo, mas o polimorfismo não faz sentido nenhum para esse caso do meu programa aqui. Que na tradução direta do francês seria algo mais ou menos como Vou botar meu nome, Anderson Dantas. Né? É um observador, tá ligado? É aquele cara que tá só observando. E o Flanner, ele é uma figura que não poderia existir antes do desenvolvimento das metrópoles modernas, né? Ele é um arquétipo da modernidade. E ele é esse cara que só vaga sem destino, né? É esse cara que conhece as ruas, é esse cara que observa a sociedade, é um espectador da cidade, né? O Flanner é um espectador da cidade. Então, ao mesmo tempo em que ele está no meio da coisa, ele não participa diretamente dela, né? E até por não participar, ele reflete sobre aquilo que ele vê, né? Sobre a cidade, sobre a arquitetura, sobre a economia, sobre as relações humanas, né? Nesse meio urbano. E o mais interessante, né? O que eu acho mais interessante sobre a figura do Flanner é a contradição, tá ligado? Ele é uma figura contraditória, porque como ele está só observando, né, ele acaba naturalmente enxergando aspectos da sociedade que a maior parte das pessoas não vê, né, porque elas estão ocupadas, elas estão fazendo as coisas delas, no dia a dia delas, né. Então, o Flanner percebe os problemas da sociedade, percebe as contradições da sociedade, mas, ao mesmo tempo, ele só pode existir por conta dessas contradições. Porque ele não produz, né? Ele não trabalha, ele é um vagabundo, né? Só que ele, tipo assim, o Flanner não é um vagabundo tipo um mendigo, né? Porque o mendigo também está correndo, o mendigo está passando necessidade, o mendigo também está envolvido no dia a dia da cidade, né? O Flanner não. O Flanner, ele é um vagabundo privilegiado, né? Ele é um vagabundo que pode se dar ao luxo de estar ali só observando e refletindo, né? Sobre as coisas que ele vê. Vamos ver. Aquilo ali é o passatempo dele, ele não está ali por necessidade, ele está ali porque ele quer, né? Então, o ócio do Flanner depende de condições específicas, né? Condições sociais específicas, e portanto as reflexões dele dependem disso também, né? Então, ao mesmo tempo em que o Flanner revela essa possibilidade de crítica pela observação, ele também revela o limite dessa crítica, tá ligado? O Flanner não pode querer mudar o mundo, porque se ele mudar o mundo, ele desaparece, tá ligado? Ele é fruto da contradição, ele é fruto desse momento específico da história e de condições específicas dentro desse período, de privilégios específicos dentro desse período, né? Tudo bem que o Walter Benjamin ele não previu o surgimento do YouTube, né? Porque hoje em dia é realmente possível sobreviver de caminhar na rua, né? Você grava, você posta na internet e depois você ganha dinheiro com isso. Então você não precisa ter uma renda externa para poder ser um andarilho. Você pode ser um andarilho profissional hoje em dia, né? Sobreviver de andar na rua. Que são todos os vloggers, né, principalmente quem faz esses conteúdos de viagem, está de certa forma atuando como um Flanner contemporâneo, né? Você está indo para uma outra cultura, uma cultura diferente, está vagando no meio de uma multidão da qual não pertence e está refletindo sobre a experiência, né? Então,
O Flanner é alguém que está vendo de fora, né? Como se a cidade fosse um laboratório, como se fosse um experimento. O Flanner, ele é esse sociólogo amador, esse cientista amador, vagabundo da metrópole, né? E a figura do Flanner também está muito associada a essa questão da indiferença, essa questão da frieza, né? Que geralmente está relacionada à vida na cidade grande. Eu mesmo aqui nos meus vídeos, né? Tem gente que mora no interior, que assiste, né, os meus vídeos, e que comenta que nunca se acostuma com essa coisa de ver eu passando por um monte de gente na rua e ninguém dá um bom dia, ninguém se cumprimenta, né? Não teria nem cabimento. Numa cidade com milhões de pessoas, se a gente fosse cumprimentar todo mundo, a gente ia passar a vida dando bom dia, né? Mas, de fato, tá ligado? De fato, a metrópole esfria as relações humanas, né? A metrópole cria um novo tipo de solidão, que é o anonimato. Você já pararam para pensar nisso? Que antes da metrópole não existia o anonimato, né? Essa coisa de você ser um completo desconhecido no meio da multidão é uma coisa que só surge com a aglomeração. Tudo bem que, né, na antiguidade já existiam aglomerações, né? O Império Romano tinha mais de 1 milhão de habitantes também, mas nem se compara com né, os 30 milhões de habitantes que tem hoje nas cidades aí da China. Tóquio, mesmo a região metropolitana, tem mais de 40 milhões de habitantes, né? Então o anonimato ele vai para um outro nível nesse sentido, né? Tanta gente, mas tanta gente junto, que você passa despercebido, né? Não existe mais o indivíduo, só existe a multidão. E principalmente numa sociedade de consumo, né, como é a nossa, todas as lojas, as vitrines estão o tempo inteiro, né, os telões estão o tempo inteiro bombardeando a gente com estímulos de todos os tipos, né? Tem um monte de gente na rua querendo chamar a nossa atenção a qualquer custo. A gente acaba desenvolvendo uma frieza protetora mesmo, né? Um mecanismo de defesa, tá ligado? É uma armadura de indiferença para se proteger desses estímulos da cidade, né? A gente nasce nesse ambiente e a gente se desenvolve assim dessa forma naturalmente. É um processo evolutivo mesmo, tá ligado? Simplesmente porque se a gente ficar parando para dar atenção a todos os estímulos da cidade, a gente não vive, né? A gente não realiza a nossa vida. Eu sempre achei muita brisa isso, né? O fato da cidade ser um ecossistema tanto artificial quanto autossuficiente, né? A cidade é um ecossistema fechado. A gente não precisa sair da cidade, tá ligado? A maior parte das pessoas não precisa sair da cidade nunca, né? Isso é muita brisa. Quando você olha pela janela, né, supondo que você mora numa cidade grande, cada coisinha que você enxerga da sua janela foi colocada ali deliberadamente por alguém, por algum motivo, né? Nada é natural, nada é aleatório, só o beco, né? O beco, na maior parte das vezes, acontece ao acaso. O beco não é planejado, né? Que a gente falou. Mas a cidade, né, como um todo, é um ecossistema fechado, né? É um ecossistema que foi desenvolvido pela gente e para a gente. Pode parecer óbvio, né, falando assim, mas às vezes a gente não para pensar que não existe precedente disso na natureza, né? Lógico que existem outros animais que também manipulam o ambiente, né? Que produzem também os próprios abrigos, né? As abelhas produzem as colmeias, os pássaros produzem os ninhos, os castores, né, produzem as represas, mas não tem nenhum animal da natureza que nasce, cresce e morre dentro do ambiente que ele mesmo construiu, tá ligado? Sem nunca ter contato com o ambiente natural, com o ambiente original, tá ligado? Nesse sentido, a metrópole, ela é um ecossistema de segunda ordem, né? É um ecossistema dentro de um ecossistema, é um meta-ecossistema, né? As leis da natureza, as leis biológicas, não que elas sejam substituídas, mas elas são mediadas, né? Elas são completamente atenuadas, neutralizadas pelas nossas leis, né? Pelas leis que a gente inventou, pela cultura, pela técnica, enfim, pela superestrutura social, né? Tanto que a seleção natural já quase não nos afeta hoje em dia, né? As cidades são tão adaptadas para a nossa sobrevivência que o processo reprodutivo já quase que não depende de características biológicas, tá ligado? Só de habilidades sociais, habilidades simbólicas, né? Que podem ser aprendidas, não precisam ser herdadas geneticamente. Isso é mó brisa, tá ligado? A questão da aptidão, né, na seleção natural deixa de ser um bagulho biológico e passa a ser um bagulho cultural, tá ligado? A gente não precisa se preocupar com o predador, a gente não precisa se preocupar com o clima, a gente não precisa se preocupar com a fome, com a doença na metrópole, do mesmo jeito que a gente precisaria se preocupar no ambiente natural, né, no ambiente original, né? Então, conseguir passar os seus genes adiante deixa de ser uma questão de sobrevivência biológica, né, na maioria das vezes, e
passa a ser uma questão de sobrevivência cultural, né? Ou seja, a gente molda o meio que a gente está e esse meio molda a gente de volta, né? Porque a gente nasce aqui, a gente nasce dentro disso aqui, né? Então a gente nasce dessa relação, a gente produz o ambiente que nos produz, né? É como se a gente tivesse fechado dentro da gente mesmo, de certa maneira, né? Isso é uma brisa do caralho, porque isso acaba fazendo com que a gente fique completamente alienado do resto da natureza, né? A gente acaba desenvolvendo essa impressão de que a gente é um tipo de alienígena, né? De que a gente não faz parte desse mundo. E que nem eu falei, lógico, né? A gente é realmente um tipo de bicho diferente, né? Tanto que a gente é o único bicho capaz de desenvolver um ecossistema artificial fechado, que nem são as nossas cidades. Mas, ao mesmo tempo, a gente não deixa de ser bicho, né? O fato da gente viver tão longe dos outros animais, do resto da natureza, né? Confinados na nossa natureza particular, na nossa natureza artificial, isso faz com que a gente não perceba, muitas vezes, o quanto os outros animais são parecidos com a gente em outros aspectos, tá ligado? Eu não tenho dúvida de que se a gente vivesse mais perto, né? Se a gente tivesse mais contato com os outros animais, principalmente com os outros primatas, a gente se sentiria muito mais parte da natureza, tá ligado? Porque a gente se enxergaria com muita facilidade no comportamento deles, né? A gente veria que a gente não é tão diferente assim, a gente não é nem tão evoluído assim, né? Então, a cidade aliena, né? A metrópole aliena o ser humano do seu lugar no planeta Terra, né? A gente esquece que a gente é só um macacão bípede, né? A gente esquece que a gente é só um macacão pelaz. A gente esquece disso com muita facilidade. Por que não tá indo? Ah, tá. Será que é isso? Vamos ver. Saldo cadeira game. Mas, enfim, né, agora tá. Para São Paulo, Cadeira game. eu tinha um pouco de receio, né, de que eu não fosse mais conseguir produzir esse tipo de conteúdo andando na rua. Mas até o momento está dando tudo certo, né? E no fim das contas está servindo até para dar uma renovada no conteúdo, não só um cenário diferente, né, mas assuntos diferentes, reflexões novas. Até porque São Paulo é uma cidade de muitas histórias, uma cidade de muitas contradições, e isso se reflete no cenário também, obviamente, né? Então, eu achei interessante que, assim, né, nesse tempo em que eu morei lá em Tóquio, eu fiquei 5 anos lá, e durante esse período em que eu fiquei lá, eu vi a cidade mudar completamente, tá ligado? Eu vi bairros inteiros passarem por reformas, né? Passarem por reformulações ali. Eu vi complexos gigantescos, arranha-céus gigantescos serem construídos. Tinha alguns becos, né? Tinha alguns becos lá em Tóquio que eles não existiam quando eu cheguei lá em 2020. Eles passaram a existir e eles já deixaram de existir, né? Alguns pegaram fogo, tiveram incêndio, outros foram demolidos para construir prédios maiores, né? E é mó brisa, né? Para pensar que tiveram algumas vielas lá de Tóquio que eu acompanhei a vida útil inteira delas, tá ligado? No período em que eu morei lá. Foram só 5 anos, né? E voltando agora aqui para São Paulo, depois desse tempo, não que São Paulo não tenha passado por mudanças, né? Mas são mudanças bem menos radicais, né? Bem menos espetaculares, né? Nesse sentido. Só que eu acho interessante como que, tipo assim, ao mesmo tempo em que a paisagem urbana de São Paulo é mais estática nesse sentido, né? A quantidade de obras inacabadas que a gente tem aqui, né? Que tem o esqueleto do monotrilho, né? Lá na Zona Sul, que é uma obra gigantesca, né? Que está em construção desde que eu era criança. Até hoje não ficou pronto. O bagulho era previsto a inauguração para a Copa de 2014, para vocês terem uma ideia, né? Até hoje não está pronto. E esse tipo de coisa, esse tipo de obra inacabada, né? Acaba dando a impressão de que a cidade está num constante processo, tá ligado? São Paulo está presa no eterno vir a ser, né? O estado natural da cidade